Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou a Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdos agros aqui do site da Climatempo. Eu convido você para ir até o site agora e ver os destaques das principais notícias agrícolas e do clima sobre o país. As chuvas estão voltando e o cenário da semeadura da soja está sendo impulsionado em todo o Brasil. Então não deixe de conferir os destaques de notícias no www.climatempo.com.br. A pauta de hoje é sobre os 100 anos da chegada da soja no Brasil. E para bater esse papo com a gente hoje sobre esse centenário muito especial, nosso convidado é o advogado, presidente da FenaSoja, voluntário responsável pela organização dessa comemoração do centenário da soja no país, que é o doutor Dário Júnior Germano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ângela. Um prazer enorme falar contigo, toda essa grandiosa audiência do Climatempo. E um tema tão especial, né? Então, a FenaSoja, que é a Feira Nacional da Soja, que representa o grão e essa história do nosso país, e que tem esse marco histórico tão importante, que precisa ser celebrado por todo o Brasil, por todos os mais de 5 milhões de produtores rurais, que é o centenário da soja. Muito bacana, Germano. A gente vai falar sobre esse centenário, porque assim, a soja ela se tornou uma commodity muito importante na cadeia do agronegócio ao longo desses 100 anos, para a economia brasileira principalmente, né? Esse grão, ao longo desses anos todos, mudou o cenário agrícola brasileiro, né? E a cada dia mais está impulsionando o Brasil para a liderança desse mercado global, para a segurança alimentar. Então, para esquentar esse nosso bate-papo hoje, eu queria trazer um pouco e resgatar essa história, porque assim, embora a gente saiba que há registros, né, indicando cultivos experimentais dessa soja na Bahia, lá em 1882, o município gaúcho de Santa Rosa é considerado o berço nacional dessa commodity. Então vamos voltar um pouquinho para o passado e vamos entender, né, a evolução dessa história. Quem que trouxe o grão da soja para o Brasil e iniciou essa história bonita aqui em terras tropicais? Essa história é uma história belíssima de se contar e a gente tem contado pelo Brasil afora, nos 4 cantos do país, porque foi um pastor Albert Lembauer. Ele veio em 1915 para o Brasil, um pastor americano. Ele veio como missionário. Ele encontrou famílias e congregados aqui no interior de Santa Rosa, onde ele se estabeleceu como pastor. E em 1923, ele precisou voltar aos Estados Unidos porque estava com problema de saúde. E quando ele voltou, ele foi aos Estados Unidos, na volta ao Brasil, ele trouxe, trouxe numa garrafa de vidro, ele trouxe grãos de soja. Grãos que foram produzidos na Fazenda Lembauer, lá nos Estados Unidos, que ainda hoje está na família, hoje são descendentes que continuam plantando e cultivando, e já era uma cultura ambientada naquele país. Então, esse pastor americano veio para cá trazendo esses grãos de soja plantados em solo americano, mas ele veio com um propósito muito maior, um propósito de compartilhamento. Ele era um botânico por natureza, ele trouxe tem carvalhos com mais de 100 anos aqui plantados também pelo pastor, mas ele trouxe essas sementes com o propósito de melhorar a vida dos seus congregados. Eu acho que essa história e esse sentimento de compartilhamento, ele entregou para 4 famílias, que são as 4 famílias pioneiras da soja. Então, respondendo essa tua pergunta, por que Santa Rosa se tornou o berço? Primeiro, porque era um pastor com um propósito muito maior. Era um missionário, mas ele trouxe aqui não só o plantio, não só o experimento, não só a vontade de melhorar a vida das pessoas, ele trouxe para cá esse sentimento de compartilhamento, esse sentimento de comunhão. E foi aí que, em Santa Rosa, em 1924, houve como tratamos, essa produção em escala, quase que comercial, e logo depois começou a comercial. Em razão dessa história tão linda, que tem um pastor, tem um propósito maior, é que Santa Rosa hoje é reconhecida, né, e até por lei federal, como o berço nacional da soja.
Que bacana. E os descendentes desse pastor e dessas 4 famílias, né, percussoras do cultivo dessa soja em solo gaúcho, elas ainda residem no estado do Rio Grande do Sul, esses descendentes? Alguns ainda residem, então a família Bessel ainda reside aqui próximo, tem Uhum. descendentes que moram aqui. A família Brackmann, a Fischer e a Schwaster são famílias que nós estamos em contato até com os descendentes. Alguns residem ainda no Rio Grande do Sul, outros saíram para o Brasil afora. O pastor Lembauer, ele tem descendentes nos Estados Unidos, então, por ser um pastor americano. Ele tem descendentes também em Buenos Aires. E o mais legal de tudo é que nessa celebração dos 100 anos, na segunda-feira, já falando da FenaSoja, dando uma pincelada de uma atração, nós teremos a inauguração do Marco Zero da soja. Então, a FenaSoja fez um Marco Zero, onde foi feita a primeira lavoura de soja pelo pastor e pelas famílias. E nós teremos um encontro aqui, um encontro histórico, um encontro de gerações. Nós teremos descendentes dessas 4 famílias e também descendentes do pastor Lembauer, 8 deles vindo dos Estados Unidos, que estarão conosco celebrando esses 100 anos, né? Que bacana. É muito bom a gente resgatar essa história e trazer as pessoas, né, que estão envolvidas, né, intrinsecamente nesse marco histórico desse centenário. A gente vai falar, sim, hoje ainda de como vai ser essa FenaSoja, que vai marcar essa comemoração desse centenário, mas ainda falando sobre a história, né, da referência desses 100 anos da soja no país, como que foi a produção comercial dessa soja do Brasil? Ela aconteceu em que ano, lá atrás, assim que os primeiros grãos começaram a ser cultivados? Os registros históricos que nós temos, a FenaSoja lançou um livro em 2004, os 80 anos da soja no Brasil. E está preparando já, então, um livro que está pronto, que vai ser lançado, os 100 anos da soja do Brasil. E esse livro ele tem o propósito de resgatar essa história e depois falar sobre o desenvolvimento da soja por todo o país, né, e pelo mundo. Mas nesse livro nós temos esses resgates históricos que trazem, então, o início do plantio em 1924, por isso, então, a comemoração dos 100 anos nesse ano, em 2024. Mas muitos registros mostram da compra e venda já do pastor, indo a Porto Alegre comprar mais grãos. Isso aconteceu a partir de 24, 30, 33. Então, os registros mais fortes do comércio que nós temos de notas fiscais, de transporte, inclusive em nome do pastor, eles remontam a essa data, 1920, 1930. Que bacana. E há registros fotográficos antigos também? Temos registros fotográficos, temos notas fiscais, uma delas em nome do pastor comprando grãos de soja, de 1933 ou 31. Então, tem sim registros desse período em documentos, em fotos e em livros que acabam fazendo a compilação de toda essa história, né? E vocês pretendem, né, também deixar esse livro à disposição dos visitantes dentro da FenaSoja, né, para conhecer essa história? Olha só que incrível, né? Até hoje nós temos na sede da FenaSoja, ele é um presente que a feira dá, o livro dos 80 anos. Então esse livro vai estar à disposição com certeza durante a edição da feira, mas muito mais que isso, acho que o compromisso nosso é preservar essa história, esse legado pelas próximas gerações, e esse livro vai estar aí, então, certamente, aí por muitas edições, vai estar à disposição. Sim, né? Então, se quiserem conhecer um pouco mais essa história da soja. Lá em meados da década de 1950, né, a produção de soja ela chegou a marcar 100 mil toneladas, né? E aí eu quero falar o que aconteceu a posterior da década seguinte, Germano. Como que foi essa importância econômica para o Brasil e também para o Rio Grande do Sul? Porque eu sei que nesse período de 1950, passando por 1960, o Rio Grande do Sul teve um papel importantíssimo, até na questão de se trabalhar na agricultura local, análise, a recuperação do solo, para essa soja começar a ser cultivada. Um fato histórico que é bem importante, que as primeiras sementes de soja que receberam um nome foi a semente de soja Santa Rosa. Isso nessa época, da década de 60. Eu acredito que a importância da soja, falando como um todo, claro que ela começou no Rio Grande do Sul, mas essa migração dessa cultura, das pessoas, né, das famílias, que foram levando esse grão para o interior do estado, mas também para outros estados, né?
Então, com certeza, a soja mudou, ela criou, não foi só em razão da lavoura, ela criou novas cidades, novas escolas, hospitais, esse desenvolvimento todo gerado nessas décadas em razão da soja. Foi pela soja que as famílias migraram para o interior todo do Brasil, esse interior do Brasil que dá tão certo, né? Outro registro muito importante na história, que eu diria que é outro marco histórico que aconteceu aqui, é que chegou um momento de exploração e de plantio que os solos não estavam mais tendo a mesma produtividade, o mesmo resultado de produção. E aí, produtores aqui da nossa região, juntamente com empresários daqui, que eram com espírito voluntário, né, voluntários em relação e um deles era do setor até de um frigorífico, era um empresário voluntário da CISAP, que é a Associação Comercial aqui, mas era proprietário de um frigorífico, mas preocupado com essa redução da produtividade, eles fizeram um contato com a URGS tinha uma parceria com a Universidade de Wisconsin, e nessas décadas de 70 e 80, aconteceu aqui em Santa Rosa uma revolução em relação ao solo e à produtividade, que foi a Operação Tatu. Então, a partir dessas constatações, se fez uma pesquisa nos solos das agricultores da nossa região, e essas amostras de solos que foram até a URGS, junto com essa parceria com a Universidade de Wisconsin, é que fizeram toda a revolução que gerou a aplicação de calcário, a preocupação com o solo, a produtividade, que é outro marco histórico e também um legado dessa nossa região. E o nome da Operação Tatu ficou marcado porque era algo pitoresco. Quem chegava na propriedade, os vizinhos, né, chegava na propriedade do vizinho onde aconteceu aquela pesquisa, encontrava um monte de buraco, que era a retirada de solos e amostras. Dizia, poxa, mas tu tá com plantação de tatu, tem tanto... O que aconteceu, né? Tá com um monte de tatu na tua lavoura. E aí, por isso, o nome batizado aí como Operação Tatu. Bacana. Os anos 70 marcou um processo de impulsionamento dessa soja, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas, como você disse, levando isso para outros estados, porque a gente começou a observar, então, essa consolidação dessa cultura dentro do agronegócio nacional, né? A gente começou a ver as toneladas de soja cada vez mais, né, crescendo, as áreas cultivadas aumentando, esse processo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Faculdade de Agronomia, vamos colocar aqui também o papel da Emater, da Embrapa, também consolidando, né, essa produção e colaborando aí, concentrando essa produção nos estados da região sul e também em outros biomas pelo país todo. Então, foi a década de 70 e 80, foi um processo muito importante, significativo também para o Rio Grande do Sul como um todo, né, Germano? Verdade, Ângela. Tu fizesse uma leitura muito ampla. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso, o quanto a soja ela passou a desenvolver vários setores da economia e começou a haver um movimento muito grande, né, em razão de todos os benefícios, desenvolvimentos, né, que a soja começou a proporcionar. Então, se nós pensarmos aqui, e aqui na nossa região também, ele é o berço do maquinário agrícola, então a quantidade de desenvolvimento que teve da questão da implementação de máquinas, equipamentos agrícolas, desenvolvimento do setor metal mecânico, o transporte, né, tudo isso acabou sendo desenvolvido em razão da soja. Nessa época também teve aqui em Santa Rosa a Igol, as primeiras empresas processadoras de grãos de soja, né, que gerou o óleo de soja. Então foi nessa época, década de 60, década de 70. Então é impressionante, os registros são inúmeros o desenvolvimento que aconteceu. Sim, né, esse salto na produção aí no final da década de 70, nos anos 80, o papel também da Conab, da Embrapa, transformando essa soja, né, que é o grão de ouro, né, a gente vê aí que está transformando o Brasil. A gente mencionou aqui no início desse podcast, né, que tem um papel importantíssimo na cadeia do agronegócio, na economia e também na questão da segurança alimentar. E tudo partiu, né,
do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que muitos gaúchos foram não só desbravando as terras, como você disse, levando essa soja, espalhando ela pelo interior gaúcho, mas foi chegando em outros estados, nos estados vizinhos, Santa Catarina e Paraná, e isso subindo para o Cerrado brasileiro também, alcançando Mato Grosso, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul. Eu estive recentemente em Mato Grosso e eu visitei lá uma fazenda de um gaúcho, viu? É um gaúcho que agora virou lá matogrossense, né? Tá lá um tempo atrás, mas ele me contou que chegou no Mato Grosso, junto com a família dele, com o pai dele. Ele tinha 14 anos de idade. Então, ele aprendeu tudo com o pai dele, né? Trazendo essa soja do Rio Grande do Sul para o Cerrado, para o Mato Grosso. E a gente vê como o gaúcho é forte, né? Desbravando outros estados, com condições climáticas também diferentes da realidade do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, ele é um estado diferenciado perto dos outros estados brasileiros, né, Germana? A gente sabe que hoje, do ponto de vista climático, o Rio Grande do Sul é um estado que sofre muito com os eventos extremos de clima, é a porta para todos os eventos. Então, é um estado que nos preocupa, né? É um estado que a gente está sempre monitorando, porque todas as frentes frias, todos os sistemas meteorológicos, outros eventos extremos de clima, entram tudo por essa porta. Então, voltando à nossa história aqui ainda da soja, falando um pouco desse avanço dessa soja no Rio Grande do Sul, hoje, como que vocês estão vendo o crescimento dessa soja no estado e o que vocês pretendem mostrar, né, isso dentro da FenaSoja, como que vocês estão construindo, né, a organização para esses produtores que vão buscar aí conhecimento, tecnologia, biotecnologia dentro da FenaSoja esse ano? Realmente, o Rio Grande do Sul é marcado por climas muito, muito próprios, muito marcantes, assim. O verão é muito quente, o inverno é muito frio, né? Então são muito, muito próprios e muito marcantes nosso clima aqui no nosso estado. Nessa última safra, nós estamos com uma safra muito excelente, desenvolvimento, uma expectativa de batermos recordes, né, de produção e de resultado de safra. A enchente, ela chegou no momento que já tínhamos plantado praticamente 70%, 80%, colhido, 70% da safra de soja, mas ela afetou. E com isso quebrou um pouco a expectativa de que o Rio Grande do Sul seria o segundo maior produtor, voltar a ser, né, o maior produtor de soja do nosso país. É claro que o produtor ele continua com esses desafios, né, que são próprios da atividade agrícola, e a FenaSoja vem esse ano contando essa história, que é a história de dificuldade, né, ainda mais nesse ano, com essa enchente, 2024, mas para nós é muito claro que a dificuldade ela sempre fez parte da vida do produtor rural, é por isso que nos torna mais forte, é por isso que torna esse estado especial e leva esse espírito, né, de resiliência aí, então, Brasil afora, e que nos fez também participar dessa migração, desenvolvimento de outros estados com o plantio da soja. Eu, particularmente, até tenho a minha família, a família Mota, né, que é aqui no interior do Rio Grande do Sul, de Criciúmal, aqui perto, da família da minha mãe, que eles eram produtores de soja na década de 80, tinham em torno de 150 hectares na época aqui, e eles acabaram vendendo as terras que tinham no Rio Grande do Sul, e quase todos eles, a minha mãe acabou não indo, né, porque ela era professora e era advogada, mas eles foram morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, década de 80. Então, fizeram parte do desenvolvimento lá hoje, né, desse estado. Mas os preparativos para a FenaSoja são para celebrar esses 100 anos, né, e precisamos celebrar, precisamos comemorar. Tudo que a soja trouxe de desenvolvimento, como força motora, né, do nosso país. Tem uma frase que eu gosto muito, né, onde tem soja, a vida melhora. Então é preciso celebrar, não tenhamos dúvida, o Brasil é hoje o maior produtor de soja, o maior exportador de soja do mundo, e não só como grão, mas biodiesel, energia renováveis, proteína. Então, o quanto desenvolve essa nossa economia e consegue, a partir do desenvolvimento da economia, já desenvolvimento social também. Então, nós teremos aqui vários painéis, vários espaços de conhecimento,
teremos o que há de mais moderno em termos de inovação do setor de maquinário agrícola, genética, a Embrapa, então, que é uma entidade que está na essência, né, faz parte de todo esse desenvolvimento. Sim, a ciência como um todo, né, Germano, né? Todo, né? Não só o grão, mas a ciência Sim. do maquinário, a ciência de todos os setores faz parte. A presidente nacional da Embrapa estará conosco, fazendo um dos painéis dos 100 anos. Teremos 5 painéis dos 100 anos. Então, estará aqui o maior produtor de soja do Brasil, que é do grupo SLC Agrícola, Aurélio Pavinato, ele estará conosco fazendo um dos painéis. O outro painel é da presidente nacional da Embrapa, então, a Silvia Massurra estará aqui também, participando de um espaço de conhecimento. Temos o ex-ministro da Cultura, o Francisco Turra, é outro que será palestrante aqui, falando sobre a questão do biocombustível, porque ele é presidente hoje da Aprobio, né? Associação de Produtores de Biocombustível do Brasil. Temos um dos painéis que será sobre o cooperativismo, que é outro setor importantíssimo, né? Que participou do desenvolvimento de todas as áreas, né? E também do mercado da soja, do agronegócio. E um painel que é importante dizer, a Tecnopuc, né, que é um braço de tecnologia da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A Tecnopuc em Porto Alegre, ela tem o primeiro escritório da Apple fora dos Estados Unidos. Tem também o escritório da Google, então é um espaço realmente de inovação. E nós teremos aqui um hub voltado ao agronegócio em Santa Rosa. E esse hub será a pauta de um dos painéis de conhecimento que nós temos aqui. Um dos destaques também importantes que a gente deve recordar aqui nessa evolução do centenário da soja no Brasil é como a soja revolucionou, né, toda a cadeia do agronegócio no Rio Grande do Sul naquela época e levando essa mudança para outros estados brasileiros. Porque se a gente lembrar como essa soja inicialmente foi plantada lá com o pastor, e como ela é plantada hoje, a tecnologia, né, ao longo desses 100 anos, revolucionou a forma de como se plantar no Brasil, né? Naquela época, os maquinários eram puxados a boi, a cavalo, né? Eu acho que isso, o livro que você comentou para nós aqui, também tem histórias por essas passagens, né? Então, a gente tem que recordar que essa soja, o papel dela é tão importante, mas tão importante, ainda é, mas é tão importante que fez a revolução das máquinas também no campo e, inicialmente, também começando pelo Rio Grande do Sul, porque as máquinas agrícolas que vieram de fora para o Brasil também abriram frentes de indústrias de maquinários aí no Rio Grande do Sul. Eu não vou falar aqui a marca dessa empresa, mas a gente sabe que ela é bem famosa, tem uma cor verde, mas assim, as fábricas começaram no Rio Grande do Sul, né, Germano? Então, a cadeia das máquinas agrícolas também se desenvolveu em solo, né, gaúcho. A nossa região ainda hoje produz 65% das colheitadeiras fabricadas no Brasil e na América Latina. Em Santa Rosa e em Horizontina, que são as duas grandes fábricas, né, que dominam o mercado. Então, não tenha dúvida. A gente fica pensando e recontando essa história, falando tanto desses 100 anos, né, o que seria da empresa de transportes, né, de caminhões, por exemplo, se não tivesse tanta essa produção tão gigantesca de soja. O que seria dos portos, se não fosse o maior exportador de soja do mundo. Então, é muito além do maquinário. O maquinário não tenha dúvida, porque hoje chegamos ao avanço de termos combustíveis renováveis, a discussão, né? Sensores, máquinas robotizadas, ou tratores ou colheitadeiras por sistemas remotos. Então, e isso não para, essa inovação ela é permanente. E a feira é o momento de se celebrar, de viver intensamente esse presente, mas projetar muito o futuro, né? Tem um futuro desafiador pela frente e ele, com certeza, tem a soja como um ator principal. Enfim, né? Vamos aguardar aí a FenaSoja, que acontece já nesse finalzinho do mês de novembro, a partir do dia 29, se estendendo até o dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Santa Rosa,
no Rio Grande do Sul. Vocês que nos acompanham aqui pelo podcast Agrotalk, podem entrar no site que é o www.fenasoja.com.br. Lá tem todas as informações de como você pode participar dessa feira. Não vai deixar de também contribuir, né, com a sua presença nessa feira, mas também adquirindo lá na feira conhecimento. Vai ter simpósio, né, Germano? Vai ter bastante palestra que você comentou aqui. Eu imagino que também há uma área muito grande de exposição rural para esses produtores que vão buscar também tecnologia dentro da feira. Como que vai ser? Vai ter esse espaço também? Com certeza. O parque aqui são 40 hectares. Uhum. Nós temos 11 pavilhões fechados, então, e mais uma área de 6 hectares aberta, para mais de 600 expositores, então, com cultivares, plantios que foram já, então, preparando, né, os plantios já há mais de 6 meses para essa edição da FenaSoja, setores e empresas do setor de máquinas agrícolas, teremos a presença do MEA, que é do Memorial da Evolução Agrícola, aqui em Horizontina, então, que é um grande memorial, uma homenagem aí ao agronegócio, a história do agronegócio. E para celebrar esse centenário da soja, dentro da FenaSoja 2024, esse ano, que vai ser um momento muito especial por causa desse centenário, o que você traz mais assim de destaque para o público agrícola, para esses visitantes no geral? O que vai ter aí para eles também no formato de lazer, assim? A feira, ela acontece durante o dia, a parte de simpósio e de palestra, mas depois ela tem um outro espaço de cultura e lazer? Tem, então, durante o dia, amanhã e tarde, teremos vários simpósios, palestras, muitas da FenaSoja, mas esses mais de 600 expositores estão trazendo também nos seus estantes e em outras áreas da FenaSoja um número enorme de espaços de conhecimento. Teremos uma arena inovação, que é uma área de 30 startups, com também uma extensa programação de palestras. E a FenaSoja tem um grande ambiente de negócios, mas tem também, e é o que a torna a maior feira multissetorial do país, um olhar também para os outros setores da economia e para o entretenimento, que é a cultura e o lazer. Então, a FenaSoja tem uma programação cultural, temos uma lei Rouanet com mais de 1.000 artistas já contratados, de todas as áreas da cultura, então, desde oficinas para crianças, de dança, orquestras, violões, circense, são 1.000 artistas que estarão na FenaSoja, e temos também shows nacionais. Então, durante a noite, teremos uma programação com maiores artistas aí do Brasil, teremos Bruno Marrone, Raça Negra, que vai elevar a energia, sem dúvida, do parque, e teremos a Ana Castela, que é a sensação, então, do país, aqui conosco. E mais outra programação de artistas nacionais, como Pedro Sampaio e outros tantos. São 7 shows nacionais também durante os 10 dias de feira. Muito bem. Então, vamos aguardar agora, no finalzinho de novembro, essa feira, a FenaSoja, que será palco, então, dessa comemoração histórica dos 100 anos da chegada da soja no Brasil. Acho que tem muita história ainda também para ser ouvida dentro da feira, viu, Germano? Eu acho que vai ter produtor rural chegando lá, cada um com a sua história, com a sua representatividade, mostrando para a gente como a soja também mudou a vida de cada um deles, né? Eu espero também que muitos dos gaúchos espalhados pelo Brasil que nos acompanham aqui no podcast Agrotalk venham dos seus estados para prestigiar a terra natal e prestigiar essa feira e principalmente o centenário da soja no Brasil, porque eles também têm esse papel, eles também representam, né? Tem essa história diante desses 100 anos da chegada dessa commodity no país. Olha, muito obrigada por você estar aqui com a gente no podcast Agrotalk hoje, né? Representando também esse povo gaúcho tão forte, trazendo para a gente um pouquinho aí dessas histórias, marcando aí para nós esse resgate do centenário da soja. Muito obrigada. Eu que agradeço, em nome da FenaSoja, em nome dessa história belíssima, em nome dos agricultores todos que fizeram parte dessa história. Fico muito feliz em poder contar um pouquinho do que vai ser a FenaSoja e deixar esse convite de celebração, esse convite para mostrar a força do agronegócio,
nessa celebração do Brasil em relação a esse momento, e não é um espaço de feira, que é um espaço de integração social. E aqui, como estamos perto da Argentina e do Paraguai, de integração internacional também, que sempre acontece na FenaSoja. Então, muito obrigado, um abraço a todos, prazer enorme falar contigo, Ângela, com todos, a tua audiência do Clima Tempo, e aguardamos todos na FenaSoja para celebrar os anos da soja e vivemos aí momentos marcantes. É isso aí. E você, produtor rural que nos acompanha, não deixe, né, de ficar atento às informações do clima. Como vai ficar a previsão do tempo para a FenaSoja? É só consultar a gente aqui no www.climatempo.com.br. Eu espero, viu, Germano, te encontrar na FenaSoja, espero te encontrar também em outras feiras agrícolas para a gente falar um pouco mais dessa história tão bonita da soja e essa representatividade que ela tem no Brasil até nos dias atuais, e eu tenho certeza que ainda há muita história para ser contada sobre a soja no Brasil nos próximos anos. Com certeza, são milhares, milhões de histórias para contar, né, dos benefícios gerados, as histórias logadas às famílias, né, essa história da soja. Que bom, aguardamos vocês aqui. Tá bom, até a próxima então, Germano. Boa feira! Um abraço.